Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de matemática da semana. Essa semana a gente vai abordar um tema que é super importante para o decorrer da vida acadêmica de vocês. Vocês vão se deparar com esse tema, além agora no nono ano, né? Depois a gente vai ver ele com mais profundidade na sala de aula. Mas vocês também vão se deparar com eles lá no ensino médio e posteriormente em alguma outra faculdade que vocês venham fazer. Juntamente com o tema de equações do segundo grau, esse talvez seja um dos temas mais complexos que vocês verão durante esse período aí do nono ano do ensino fundamental. O nosso tema de hoje é o Teorema de Pitágoras, e ele é uma importante relação métrica, né, entre os lados de um triângulo específico. Antes da gente começar a explicar o teorema, vamos falar um pouquinho sobre quem desenvolveu, né? Foi o Pitágoras. Ele era um filósofo grego. Ele nasceu aí no ano de 570 a.C., então muito velho, né? O teorema já faz aí 2.500 anos de descoberta dele, e a sua origem, né, de Pitágoras mais aceita é que ele nasceu numa ilha chamada Ilha de Samos, lá na Grécia. Além desse teorema, o Pitágoras, ele, entre outras várias descobertas, ele desenvolveu também uma escola própria, né? Ele tinha a escola dele, que ele era o mestre, a escola pitagórica. E o lema dessa escola é que tudo é números. Ele buscava explicar os fenômenos da natureza através dos números. Pitágoras se dedicou muito mais aos triângulos retângulos. Vocês devem lembrar aí que o triângulo ele pode ser de 3 tipos, a sua classificação quanto aos seus ângulos. Ele pode ser um triângulo acutângulo, que é quando ele tem um ângulo agudo, certo? Quando ele tem um ângulo agudo, onde esse ângulo ele mede menos que 90 graus. Ele pode ser um triângulo obtusângulo, quando ele tem um ângulo que mede mais do que 90 graus, né? E por último, ele pode ser um triângulo retângulo. Quando a gente fala em triângulo retângulo, a gente quer dizer que ele tem pelo menos um ângulo que ele tem uma medida igual a 90 graus, certo? E aí eu desenho esse triângulo aqui para vocês. Esse triângulo aqui ele é formado pelos seguintes segmentos de reta. A gente tem o primeiro segmento AB, que é esse aqui. A gente tem o próximo segmento, que é o BC, que é esse aqui. E por último a gente tem um segmento chamado AC. Para cada um desses segmentos, o Pitágoras atribuiu um nome específico. Como assim? O segmento AB ele chamou de cateto. O segmento BC ele também chamou de cateto. E o segmento AC ele chamou por um nome específico chamado de hipotenusa. Certo? Professor, como é que eu faço para identificar quem é o cateto, quem é a hipotenusa? É simples. Primeiramente, a hipotenusa ela é sempre o maior lado. Certo? É interessante que não importa a posição, ela pode estar aqui, ela pode estar aqui embaixo, ela pode estar aqui, mas você olha para o triângulo e você identifica o maior lado dele, aquela é a hipotenusa, e os outros dois que sobram são os catetos. Existe uma maneira também fácil de você observar, que é o seguinte, ó. Você identifica um ângulo reto, que às vezes ele vai estar aqui, às vezes ele vai estar aqui, às vezes ele vai estar aqui, mas esse é mais fácil de identificar, e você traça uma linha reta. Aquela linha, aquele lado no qual a sua linha cortar é chamado de hipotenusa. Aqui, por exemplo, ó, eu tracei uma linha e o corte foi feito no segmento AC. Então, este segmento é a hipotenusa. Ok? E agora vamos formular o teorema, né? Como é que ele foi formulado? Olha só. Você tem aqui um triângulo retângulo. Eu estou sempre desenhando esse triângulo padrão, que é o mais fácil. Para esse triângulo, o ângulo reto está aqui. Eu vou chamar esse lado de A, esse lado de B e esse lado de C. Qual é o que o teorema de Pitágoras diz para a gente? Ele diz que a medida do segmento A elevado ao quadrado, certo? A vezes A, né? A ao quadrado, é igual à soma dos catetos, cada um elevado ao quadrado. Certo? Cada um dos catetos elevado ao quadrado. Foi dessa forma, foi essa relação
que o Pitágoras descobriu. Se a gente pudesse escrever isso, diria que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Certo? É muito importante vocês não confundirem essa última frase, a soma dos quadrados dos catetos com a soma dos catetos ao quadrado, né? É muito importante porque uma coisa é isso aqui, b mais c ao quadrado, e outra coisa bem diferente é b mais c ao quadrado, certo? Tem uma diferença aí fundamental, tá bom? Então, isso aqui é o ponto-chave que vocês precisam lembrar. A hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa é o maior lado, é igual a, pega o primeiro cateto e eleva ao quadrado, pega o outro cateto e eleva ao quadrado e soma eles dois, ok? Agora a gente vai passar para alguns exemplos para vocês compreenderem um pouquinho melhor e sair um pouco dessa parte de letras. Olha só. Vamos aqui por exemplo 1. Você tem um triângulo onde você tem a medida de 3 lados, mas você quer descobrir aquela medida lá. Olha só, olhando para cá, a primeira coisa que você identifica é que esse lado é o maior, né? Aí se você quiser fazer daquele método, ó, você tem o triângulo retângulo aqui, o ângulo reto aqui. Se você traça a linha, vai cortar o lado x. O que é que o teorema diz? Que a hipotenusa ao quadrado, que nesse caso aqui vale x ao quadrado, é igual à soma dos outros ao quadrado. Ou seja, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Outra coisa, pessoal, que é muito importante de se falar, é que não importa a ordem. Você pode fazer 3 ao quadrado ou pode fazer 4 ao quadrado primeiro. A ordem aí não vai importar. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9, né? Mais 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Então, x ao quadrado vai ser igual a 25. Porém, eu não quero o valor de x ao quadrado, eu quero o valor de x. Então, esse quadrado ele sempre passa para o outro lado fazendo a operação inversa. Se é uma potência, a operação inversa é uma raiz. Então, vai ser a raiz de 25, que vai ser igual a 5. Ok? Vamos para esse outro exemplo aqui, ó. Aqui, vocês podem perceber logo de cara que o ângulo reto não está aqui, né? E também não está aqui. Então, ele vai estar aqui em cima. Certo? Aí, você faz o mesmo procedimento, ó, passa uma linha reta. Você vai perceber que o ângulo, o lado cortado é o lado x. Então, é a hipotenusa, que é o x, x ao quadrado, vai ser igual à soma dos outros ao quadrado. Aí eu posso escolher, né? Ou 8 ao quadrado, ou 6 ao quadrado, ou inverter a ordem, também não vai fazer diferença. Então, x ao quadrado vai ser 8 ao quadrado, que significa 8 vezes 8, que dá 64, mais 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá igual a 36. X ao quadrado vai ser 64 mais 36, que é igual a 100. Lembrando, né? Aqui é um quadrado, passa para lá na forma de raiz. Então, x vai ser a raiz de 100, que vai ser igual a 10. Eu separei para a gente, hoje, a gente vai trabalhar com exemplos bem fáceis, bem simples, onde a gente só vai querer sempre encontrar a hipotenusa. Para a próxima semana, a gente vai tratar com uns exemplos mais complexos, onde a gente vai querer saber qual é o lado, ou qual é o outro lado, enfim. Mas hoje a gente só vai trabalhar com esses exemplos bem simples, tá bom? Eu vou encaminhar a atividade agora na sequência do vídeo. Se vocês não tiverem compreendido muito bem, podem entrar em contato comigo que a gente tenta sanar ainda mais essa dificuldade.